O sol da manhã pintava sombras longas pela terra árida, quando 27 figuras montadas surgiram no horizonte. Seus cavalos imóveis, recortados contra o céu incandescente como prenúncios de um julgamento. A pintura de guerra em seus rostos brilhava sob a luz matinal, e suas armas refletiam os raios solares como promessas mortais. Lá embaixo, um fazendeiro curtido pelo sol, Antônio, saiu lentamente de sua cabana, a mão firme ao lado do corpo, sabendo que sua próxima respiração poderia ser a última. O silêncio se estendeu entre eles como uma corda tensa, prestes a arrebentar. O guerreiro líder ergueu sua lança, e o som do couro rangendo preencheu o ar quando os outros se ajeitaram nas celas. Antônio havia enfrentado muitas tempestades em seus 43 anos, mas nenhuma como essa. Suas botas gastas estalaram na terra seca enquanto dava outro passo à frente, seus olhos fixos nas figuras montadas acima. O que os teria trazido até ali? O que ele fizera para atrair a fúria de um grupo de guerra inteiro à sua porta? A resposta residia em uma escolha que ele fizera apenas 24 horas antes. Uma escolha que lhe custaria tudo ou revelaria a verdadeira medida do valor de um homem. Mas o que aconteceu em seguida silenciaria todo o sertão e mudaria o curso de 2 mundos para sempre. 24 horas antes, Tonho Ferreira era apenas mais um fazendeiro batalhador tentando sobreviver em terras que pareciam decididas a derrotá-lo. Seu gado havia minguado devido à febre aftosa, suas plantações haviam falhado por 3 safras seguidas, e a lápide de sua esposa, Maria, erguia-se como um lembrete solitário de tudo o que ele havia perdido. Os fazendeiros vizinhos cochichavam que Tonho estava acabado, que ele deveria vender o pouco que lhe restava e mudar-se para o sul, onde os sonhos desfeitos iam morrer. Mas Tonho nunca fora de se render facilmente. A cada manhã, ele acordava antes do amanhecer e cuidava do gado restante com o mesmo carinho que demonstrara quando seu rebanho contava com centenas de cabeças. Suas mãos calejadas trabalhavam a manivela da bomba, retirando água do poço que seu avô cavara há 40 anos. O metal gemia a cada bombeada, um som que ecoava pelos pastos vazios como uma oração por chuva que nunca chegava. Enquanto despejava água no coxo de madeira, Tonho avistou seu reflexo na superfície calma. O rosto que o encarava de volta carregava as linhas profundas de um homem que conhecera dificuldades, mas os olhos ainda mantinham uma fagulha de esperança teimosa. Ele havia feito uma promessa à sua falecida esposa de que nunca desistiria daquela terra, e Tonho Ferreira era um homem que cumpria a sua palavra, mesmo quando o mundo parecia conspirar contra ele. Os outros fazendeiros da região haviam parado de convidá-lo para suas festas. Eles o viam como azarado, um lembrete do que poderia acontecer quando os elementos se voltassem contra um homem. Mas Tonho não precisava da aprovação deles. Ele tinha sua dignidade, sua fé e sua determinação. Isso teria que ser o suficiente. Foi enquanto consertava um trecho da cerca perto do riacho que Tonho viu o menino pela primeira vez. A criança não deveria ter mais de 10 anos, com cabelos escuros e roupas que eram pouco mais do que trapos. Ele estava agachado à beira da água, pegando o líquido barrento em suas pequenas mãos e bebendo desesperadamente. Suas costelas apareciam através de sua camisa rasgada, e suas pernas estavam cobertas de cortes de espinhos e pedras. Tonho largou seu martelo e aproximou-se lentamente, da maneira que aprendera a se mover em torno de animais assustados. O menino olhou para cima com olhos que carregavam medo demais para alguém tão jovem. Ele tentou se afastar, mas suas pernas estavam fracas demais para carregá-lo para longe. Ele desabou contra uma pedra, respirando com dificuldade e observando Tonho com a cautela de um lobo acuado. "Calma, garoto", Tonho disse suavemente, mantendo sua distância. "Eu não vou machucar você." Ele gesticulou em direção à sua cabana, visível através das árvores de algodão. "Você parece que precisa de uma refeição decente e um lugar para descansar." O menino não disse nada, mas seus olhos saltavam entre o rosto de Tonho e o caminho de volta para a cabana. Tonho podia ver a luta interna se desenrolando naqueles olhos escuros.
desespero lutando com desconfiança, fome batalhando contra um instinto de fugir. Vou te dizer uma coisa, Tonho continuou, sentando-se em um tronco caído para se tornar menos imponente. Eu estava justamente me preparando um feijão tropeiro com couve. Fiz demais, como de costume. Parece um desperdício deixar comida boa ir para o lixo, quando há alguém que poderia aproveitá-la. Por um longo momento, nenhum deles se moveu. Então, o estômago do menino roncou alto o suficiente para ser ouvido sobre o murmúrio do riacho. E Tonho viu o momento em que a fome venceu a batalha. A criança assentiu uma vez, mal perceptível, e Tonho sentiu algo se soltar em seu peito que ele não percebera que estava tenso. A caminhada de volta para a cabana foi lenta e cuidadosa. O menino permaneceu vários passos atrás, pronto para fugir ao primeiro sinal de perigo. Tonho manteve um fluxo gentil de conversa, falando sobre o tempo e o gado, qualquer coisa para preencher o silêncio e mostrar que não tinha intenção de fazer mal. Quando chegaram à cabana, parte da tensão rígida havia deixado os ombros da criança. Lá dentro, Tonho colocou feijão em uma tigela de madeira e cortou fatias grossas de pão de milho, espalhando-as com manteiga que vinha de sua última vaca restante. O menino comeu com a intensidade focada de alguém que não sabia quando a próxima refeição poderia chegar. Tonho encheu a tigela 2 vezes antes que o ritmo da criança finalmente diminuísse. "Qual o seu nome, garoto?" Tonho perguntou quando o menino terminou de comer. "José", veio a resposta silenciosa. Foi a primeira palavra que a criança havia falado, e Tonho se sentiu honrado em ouvi-la. "Bem, José, você é bem-vindo para ficar o tempo que precisar. Tem um cobertor extra e um lugar quente perto do fogo." Os olhos do menino se arregalaram com algo que poderia ter sido esperança, e Tonho tomou uma decisão que mudaria a vida de ambos para sempre. O que quer que tivesse trazido essa criança à sua porta, quem quer que estivesse procurando por ele, ou quais perigos pudessem seguir, Tonho Ferreira não recusaria alguém necessitado. Mas sua bondade logo convocaria algo muito maior do que gratidão, e muito mais perigoso do que ele poderia ter imaginado. Na manhã seguinte, Tonho acordou e encontrou José ainda ali, enrolado no cobertor perto das brasas moribundas do fogo. O menino se mexeu quando Tonho se moveu pela cabana, preparando café e mais pão de milho para o café da manhã. À luz da manhã, Tonho pôde ver que José era de herança indígena, embora falasse português bem o suficiente. O conhecimento não mudou a determinação de Tonho, mas adicionou peso à sua decisão. O território ainda estava cru, com tensões entre os colonos e as várias tribos. A maioria de seus vizinhos via qualquer pessoa indígena com suspeita, e abrigar mesmo uma criança, seria visto como traição por muitos. Tonho havia ouvido as histórias, as acusações de colaboração que poderiam virar uma comunidade contra um homem da noite para o dia. Mas olhando para a estrutura magra de José e a maneira como o menino se encolhia com movimentos repentinos, Tonho não conseguiu se importar com as opiniões de seus vizinhos. Esta era uma criança necessitada, nada mais e nada menos. Após o café da manhã, Tonho colocou José para trabalhar com tarefas leves ao redor da fazenda. O menino mostrou-se rápido para aprender e ansioso para ajudar, como se temesse que a ociosidade pudesse custar-lhe sua acolhida. Eles trabalharam juntos em silêncio confortável, reparando postes de cerca e cuidando do pouco gado restante. Era perto do meio-dia quando os primeiros visitantes chegaram. 3 dos vizinhos de Tonho cavalgavam até a cabana, seus rostos severos e suas vozes carregando o peso da autoridade. Henrique Moreira, que possuía a maior fazenda do vale, desmontou primeiro. "Bom dia, Tonho", Moreira disse, embora seu tom fosse tudo menos amigável. "Ouvi dizer que você arrumou companhia." Tonho se endireitou, limpando as mãos em suas calças de trabalho. José havia congelado ao lado do cocho de água, e Tonho podia sentir o medo do menino como uma presença física. Apenas ajudando alguém que precisava, Henrique, nada mais do que caridade cristã. Caridade cristã? A voz de Moreira se elevou e seus companheiros trocaram olhares significativos.
Aquele garoto é Guarani, Tonho. Você sabe o que isso significa? O povo dele tem atacado assentamentos 80 quilômetros ao sul daqui. E você está alimentando e abrigando um deles? Ele é uma criança, Henrique. Assustada e faminta, nada mais. Moreira se aproximou, seu rosto ficando vermelho de raiva. Nada mais, Tonho? Você perdeu o juízo? Aquele garoto provavelmente está espiando para um grupo de guerra. Ele está aprendendo nossos layouts, nossas defesas. E você está ajudando ele a fazer isso? A acusação pairou no ar como fumaça de um cano de arma. Tonho sentiu sua própria raiva subir, mas manteve sua voz firme. Olhe para ele, Henrique. Olhe de verdade. Aquele garoto parece um espião para você? Ou ele parece exatamente o que ele é, uma criança que precisava de ajuda? Os outros vizinhos murmuraram entre si, e Tonho ouviu palavras como tolo e traidor vagando ao vento. Moreira montou em seu cavalo novamente, sua expressão dura como granito. Isso não acabou, Tonho. Tonho, o governador do território tem sido claro sobre abrigar hostis. Você fica com aquele garoto e você responderá por tudo o que acontecer. Eles foram embora em uma nuvem de poeira, deixando Tonho e José sozinhos no silêncio repentino. O menino olhou para Tonho com olhos que carregavam perguntas que ele era jovem demais para expressar. Não se preocupe com eles, José, Tonho disse, embora sentisse o peso das palavras de Moreira pousando em seus ombros como uma capa pesada. Um homem faz o que é certo, independentemente do que os outros pensam. Mas mesmo enquanto pronunciava as palavras, Tonho se perguntava se sua bondade poderia tê-los condenado. As autoridades territoriais eram rápidas em agir sobre relatos de colaboração, e Moreira tinha amigos em lugares altos. Tonho havia escolhido a misericórdia em vez da prudência, e agora ambos teriam que viver com as consequências. Naquela noite, enquanto estavam sentados perto do fogo compartilhando outra refeição simples, José finalmente falou. "Eu posso", ele disse silenciosamente. "Eu não quero trazer problemas para você." Tonho balançou a cabeça firmemente. "Problemas encontram um homem, quer ele os procurem ou não, filho. Pelo menos assim, eu posso dormir sabendo que fiz o certo por alguém que precisava." O menino assentiu, mas Tonho podia ver a preocupação em seus olhos escuros. José entendia melhor do que a maioria das crianças o que significava ser indesejado, ser visto como uma ameaça simplesmente por existir. O coração de Tonho doeu pela inocência perdida do menino, e sua determinação apenas ficou mais forte. Lá fora, o vento aumentou, sacudindo as janelas e carregando consigo o cheiro de tempestade se aproximando. Tonho atiçou o fogo e acomodou-se em sua cadeira, seu rifle ao alcance da mão. Ele não tinha como saber que pela manhã tudo mudaria. O grupo de guerra apareceu assim que a primeira luz da aurora tocou as colinas orientais. Tonho estava acordado havia 1 hora. Seus instintos tendo despertado de um sono inquieto. Através da janela, eles os observou emergir da névoa da manhã como espíritos de vingança. 27 guerreiros a cavalo, seus rostos pintados para a guerra, suas armas brilhando na luz pálida. José acordou com um som de cavalos e espiou por uma fenda nas persianas. Seu rosto ficou pálido, mas ele não gritou nem correu. Em vez disso, ele olhou para Tonho com olhos que pareciam muito mais velhos do que seus 10 anos. "Eles vieram me buscar", José disse simplesmente. Tonho assentiu, verificando seu rifle pela última vez. "Talvez sim, mas eles terão que passar por mim primeiro." Os guerreiros se organizaram em um semicírculo ao redor da cabana, seus cavalos batendo os cascos e bufando no ar fresco da manhã. Tonho podia ver seu líder, um homem mais velho com prata em seus cabelos trançados e uma postura que falava de autoridade e sabedoria. A pintura de guerra cobria metade de seu rosto, mas seus olhos carregavam inteligência e algo mais. Uma vigilância cuidadosa que Tonho reconheceu em homens que haviam aprendido a julgar o caráter rapidamente. Tonho abriu a porta da cabana e saiu, suas mãos visíveis e vazias. O ar da manhã cortou sua camisa, mas ele ignorou o frio.
Atrás dele, ele ouviu os passos suaves de José enquanto o menino o seguia para a varanda. O guerreiro líder incitou seu cavalo alguns passos à frente, perto o suficiente para conversar, mas longe o suficiente para manter a exibição ameaçadora. Quando ele falou, seu português era claro e preciso. "Eu sou Águia Branca, chefe de guerra do povo Guarani", ele disse, sua voz carregando pelo quintal como uma proclamação do destino. "Você pegou algo que pertence a nós." Tonho sentiu sua garganta secar, mas manteve sua voz firme. "Se você está falando sobre o menino, ele veio até mim faminto e assustado. Eu lhe dei comida e abrigo, nada mais." "Nada mais?" Os olhos de Águia Branca se estreitaram. "Você abrigou um membro de nossa tribo, alimentou-o, vestiu-o, protegeu-o daqueles que o veriam ser expulso ou pior. Você não pede nada mais?" As palavras não eram o que Tonho esperava. Havia algo no tom de Águia Branca, algo que não combinava com a postura ameaçadora de seus guerreiros. Tonho olhou para José, que se moveu para ficar ao seu lado, apesar do perigo óbvio. "O menino precisava de ajuda", Tonho disse cuidadosamente. "Qualquer homem decente teria feito o mesmo." Águia Branca o estudou por um longo momento, então desmontou de seu cavalo. Os outros guerreiros permaneceram montados, mas seu aperto em suas armas pareceu relaxar ligeiramente. O chefe de guerra aproximou-se da varanda, seus passos medidos e deliberados. "Você sabe o que seus vizinhos chamam você?" Águia Branca perguntou. Tonho encolheu os ombros. "Eu ouvi os sussurros. Tolo, fracasso, algumas coisas piores. Eles dizem que você está acabado, que sua terra é amaldiçoada, seu gado doente, seu futuro sem esperança. Eles dizem que você deve deixar este lugar e nunca mais voltar." As palavras picaram porque carregavam verdade, mas Tonho levantou o queixo desafiadoramente. "O valor de um homem não é medido por suas posses, chefe. É medido por suas ações." Águia Branca parou na base dos degraus da varanda. De perto, Tonho podia ver o intrincado bordado de miçangas em suas roupas, a maneira cuidadosa como suas armas eram mantidas. Este era um homem que comandava respeito, através da competência, não do medo. "Você sabe quem é este menino?" Águia Branca perguntou, gesticulando em direção a José. "O nome dele é José. Isso é tudo que eu preciso saber." "O nome dele", Águia Branca disse cuidadosamente, "é José Curumim Bravo. Ele é neto do cacique Nuvem Vermelha, roubado de nossa aldeia há 3 meses por traficantes de escravos. Nós temos procurado por ele desde então." Tonho sentiu o mundo mudar sob seus pés. José, a criança assustada e faminta que ele havia acolhido, era neto de um dos chefes mais respeitados das planícies. As implicações caíram sobre ele como uma onda. "Eu não sabia", Tonho disse silenciosamente. "Ele nunca me contou." Uma criança sábia aprende cautela quando seu mundo se torna perigoso, Águia Branca respondeu. Ele olhou para José e sua expressão severa suavizou ligeiramente. "Você está bem, jovem guerreiro?" José assentiu, então surpreendeu a todos ao dar um passo à frente. "Vovô me mandou aprender sobre o mundo do homem branco", ele disse em português, sua voz mais forte do que Tonho jamais a ouvira. "Mas eu aprendi mais do que esperava. Aprendi que a honra não tem cor e a bondade não precisa de razão." As sobrancelhas de Águia Branca se ergueram ligeiramente. "E o que você aprendeu com este homem?" José olhou de volta para Tonho e seu rosto jovem mostrou uma maturidade que ele não... "Eu descobri que algumas pessoas viram as costas para uma criança necessitada por medo do que os outros vão pensar. Mas outras abrem seus corações porque é a coisa certa a fazer", disse o vaqueiro, relembrando as palavras que ouviu em algum lugar, palavras que martelavam em sua mente. O cacique da tribo estudou Zé com renovado interesse. "O menino fala muito bem de você, fazendeiro, mas palavras são vento. Julgo um homem por seus atos." Ele gesticulou para seus guerreiros, que permaneceram em silêncio durante toda a conversa. "Estes homens queriam atacar ao amanhecer. Acreditavam que você havia roubado nosso neto para seus próprios propósitos." As mãos de Zé se fecharam ao lado do corpo, mas ele manteve a voz calma. "E o que o senhor acredita, cacique?"
Eu acredito, disse Pena Branca lentamente, que um homem que divide sua última comida com o filho de um estranho, que protege essa criança daqueles que a afugentariam, que não pede nada em troca, tal homem tem honra. Mas o teste da verdadeira honra não vem em tempos fáceis, mas quando a coragem custa tudo. O sol da manhã subia mais alto, lançando sombras fortes sobre o terreiro empoeirado. Zé podia sentir o peso da decisão pressionando todos eles. O que quer que acontecesse a seguir determinaria não apenas seu destino, mas também o de Zezinho. Seus vizinhos virão em breve, continuou Pena Branca. Eles enviaram notícias às autoridades do estado. Acreditam que você os traiu e pretendem vê-lo punido por isso. Como se convocados pelas palavras do cacique, o som de cavalos se aproximando ecoou pelas colinas. Zé se virou para ver uma nuvem de poeira subindo da trilha principal, cavaleiros vindo rápido e forte. Mané do Brejo e seus amigos, sem dúvida, trazendo a lei com eles. Eles não vão ouvir a razão, disse Zé sombriamente. Já decidiram que sou culpado. Pena Branca assentiu. Então, devemos dar a eles algo mais para pensar. Os cavaleiros chegaram ao topo da colina momentos depois. 8 homens, incluindo Mané do Brejo, o delegado Brandão e vários outros que Zé reconheceu da cidade. Eles pararam bruscamente quando viram o grupo de guerra, com as mãos se movendo instintivamente em direção às suas armas. O delegado, um homem grisalho chamado Tom Brandão, desmontou cautelosamente. Bem, Zé, disse Brandão, sua voz tensa. Parece que seus pintinhos voltaram para casa para dormir. Abrigando hostis agora? Estou abrigando uma criança faminta, respondeu Zé. O mesmo que disse a Mané do Brejo ontem. Mané do Brejo impulsionou seu cavalo para frente, seu rosto vermelho de raiva. Essa criança está desaparecida do acampamento Lacota há meses, Zé. Eles estão invadindo assentamentos procurando por ele, e você o teve o tempo todo. A acusação era clara. Zé estava escondendo Zezinho, possivelmente como parte de alguma conspiração maior. Os outros colonos murmuraram raivosamente entre si. E Zé podia ver a situação caminhando para a violência. Mas antes que ele pudesse responder, Pena Branca se adiantou. Eu sou Pena Branca, cacique de guerra dos Lacota, anunciou ele, sua voz se fazendo ouvir claramente pelo terreiro. Eu vim para reivindicar meu neto, que nos foi roubado por traficantes de escravos há 3 meses. A mão do delegado caiu para o cabo de sua arma. Seu neto? José Urso em Pé, neto do cacique Nuvem Vermelha, tirado de nossa aldeia e vendido a homens que usariam crianças como mercadoria. A voz de Pena Branca carregava o peso da autoridade absoluta. Este homem, ele gesticulou para Zé, encontrou meu neto faminto e com medo. Ele o alimentou, abrigou, protegeu. Ele fez o que qualquer homem de honra faria. O rosto de Mané do Brejo empalideceu. Isso é impossível. O menino está morando com Chico Bento. Ele tem ajudado ele. Porque eu pedi a ele. Zezinho se manifestou, sua jovem voz cortando a tensão. Seu Chico nunca perguntou quem eu era ou de onde eu vim. Ele apenas viu alguém que precisava de ajuda. O delegado Brandão parecia confuso, olhando entre os guerreiros e os colonos. Então você está dizendo que seu Chico não sabia quem era o menino? Que ele apenas acolheu um estranho? É exatamente o que estou dizendo, confirmou Pena Branca. E mais do que isso, quando seus vizinhos o ameaçaram, quando o chamaram de traidor e tolo, ele se recusou a afastar a criança. Ele escolheu a honra em vez da segurança. O delegado estudou Zé com novos olhos, vendo talvez pela primeira vez o homem por trás dos boatos de fracasso e azar. Isso é verdade, Zé? Você não sabia quem ele era? Tudo o que eu sabia era que ele estava faminto e assustado, disse Zé simplesmente. Isso foi o suficiente. Mané do Brejo vociferou com raiva. Não importa o que ele sabia, ele deveria ter entregado o menino às autoridades. Deveria ter o quê? A voz de Pena Branca cortou as palavras de Mané do Brejo como uma lâmina. Deveria ter virado uma criança faminta longe de sua porta? Deveria tê-lo deixado morrer no sertão para satisfazer os medos de covardes?
O insulto pairou no ar como um desafio. A mão de Mané do Brejo se moveu em direção à sua arma, mas a visão de 27 guerreiros armados o convenceu de que a discrição poderia ser a melhor parte da bravura. Pena Branca continuou, sua voz carregando um tom de pronunciamento formal. Entre meu povo, não há maior honra do que proteger os indefesos. Não há maior vergonha do que virar as costas para aqueles que precisam. Este homem mostrou honra. Seus vizinhos mostraram apenas medo. Ele se virou para Zé e algo passou entre eles. Um entendimento que transcendeu as barreiras da cultura e da língua. Samuel McKenna, a nação Lakota lhe deve uma dívida. Você protegeu nosso neto quando não tinha motivos para fazê-lo, quando isso lhe custou o respeito de seu próprio povo. Tal coragem merece reconhecimento. De seu cavalo, um dos guerreiros trouxe uma pele de búfalo lindamente trabalhada, pintada com símbolos e desenhos que claramente tinham um significado profundo. Pena Branca aceitou com reverência, então estendeu para Zé. Isso pertencia ao pai do meu avô, disse o cacique solenemente. Foi abençoado por 7 gerações de pajés. Carrega a proteção de nossos ancestrais e a gratidão de nosso povo. Zé aceitou a pele com as mãos trêmulas, entendendo a magnitude do gesto, mesmo que não compreendesse totalmente seu significado cultural. Os símbolos pintados pareciam brilhar na luz da manhã. Representações de águias, búfalos e guerreiros que falavam de honra e coragem. Mas mais do que presentes, continuou Pena Branca. Oferecemos amizade. A nação Lakota se lembra de seus amigos, Samuel McKenna. Seu gado está doente? Nossos pajés conhecem ervas que os curarão. Suas plantações falham? Nossas mulheres conhecem sementes que crescem em solo pobre. Seus vizinhos o evitam. A nação Lakota o chama de irmão. A transformação foi completa e impressionante. Em questão de minutos, Zé passou de suspeito de traidor a amigo honrado de uma das tribos mais poderosas das planícies. Os colonos ficaram em silêncio atordoado, tentando processar o que haviam testemunhado. O delegado Brandão pigarreou. Bem, acho que isso resolve a questão do menino. Mas Zé, você deveria ter vindo falar comigo primeiro. Poderia ter evitado muitos problemas. Poderia, concordou Zé. Mas o problema tem uma maneira de encontrar um homem de qualquer maneira. Pelo menos assim, posso dormir sabendo que fiz o certo. Zezinho aproximou-se de Zé uma última vez, o rosto do menino mostrando emoções complexas demais para seus jovens anos. Obrigado, disse ele simplesmente, por me ver apenas como uma criança que precisava de ajuda. Zé se ajoelhou ao nível do menino. Cuide-se, José Urso em pé. E lembre-se, a honra não vem do que os outros pensam de você. Vem do que você sabe ser verdade em seu próprio coração. O menino assentiu solenemente, então retornou ao lado de seu avô. Pena Branca montou em seu cavalo, e todo o grupo de guerra começou a se mover, deixando para trás um silêncio que parecia ecoar com o peso do que havia ocorrido. Enquanto a poeira baixava e os vários grupos se dispersavam, Zé se viu sozinho em seu terreiro, ainda segurando a pele de búfalo pintada. Mané do Brejo e seus amigos partiram sem dizer mais nada, sua raiva esvaziada pelas revelações da manhã. Até o delegado tirou o chapéu respeitosamente antes de ir embora. O sol subiu mais alto e Zé olhou ao redor de seu modesto rancho com novos olhos. Os mesmos postes de cerca desgastados, o mesmo gado lutando, a mesma cabana humilde, mas tudo parecia diferente de alguma forma. Ele havia ganho algo mais valioso do que ouro ou gado ou a aprovação dos vizinhos. Ele havia ganho o conhecimento de que, quando testado, seu caráter havia se mantido firme. Dentro de uma semana, os primeiros visitantes Lakota chegaram ao rancho de Zé. Eles vieram não como guerreiros, mas como amigos, trazendo remédios para seu gado e conhecimento de plantações que poderiam prosperar em solo pobre. Os animais doentes começaram a se recuperar e sementes que haviam falhado por 3 estações finalmente brotaram.
A notícia se espalhou por todo o estado do pobre fazendeiro que havia sido homenageado pelo cacique Pena Branca, que havia escolhido a compaixão em vez da segurança e sido recompensado com a aliança em vez de destruição. Outras tribos tomaram conhecimento, e o rancho de Zé ficou conhecido como território neutro, um lugar onde homens de mundos diferentes podiam se encontrar em paz. Seus vizinhos, que antes sussurravam sobre seus fracassos, agora falavam de sua coragem. Crianças o apontavam na cidade como o homem que havia enfrentado um grupo de guerra e sido declarado irmão pela nação Lakota. A reputação que antes o marcava como azarado, agora o identificava como honrado. Mas Zé se orgulhava pouco do reconhecimento. A verdadeira recompensa havia sido mais simples e mais profunda. O conhecimento de que, quando uma criança precisava de ajuda, ele não havia virado as costas. Em um mundo que muitas vezes parecia determinado a dividir as pessoas em nós e eles, ele havia escolhido ver apenas um ser humano necessitado. A pele de búfalo pintada pendia acima de sua lareira, seus símbolos capturando a luz das chamas que aqueciam a cabana durante as longas noites de inverno. Às vezes, quando o vento estava certo, Zé quase podia ouvir o som de cavalos e vozes ecoando pela pradaria. O som de amigos que se lembravam de um simples ato de bondade e do homem que havia arriscado tudo para fazer o que era certo. Anos depois, quando os visitantes perguntavam sobre a bela pele e sua história, Zé contava sobre uma criança faminta que o havia ensinado o verdadeiro significado de honra. Ele falava de como a misericórdia podia ser a maior forma de coragem e como às vezes o menor ato de bondade pode mudar o curso de 2 mundos. A lição ecoou por todo o estado e além, carregada por aqueles que ouviram a história e entenderam sua verdade mais profunda. Em uma terra onde a desconfiança e o medo muitas vezes governavam os corações dos homens, um fazendeiro havia escolhido a compaixão e descoberto que a coragem, uma vez comprovada, podia transpor qualquer divisão. Você teria corrido o mesmo risco? Diante de uma escolha entre segurança e consciência, entre a aprovação dos vizinhos e as necessidades de um estranho, qual voz você teria seguido? Compartilhe esta história se você acredita que a verdadeira honra não vem do que os outros esperam de nós, mas do que sabemos ser certo em nossos corações, mesmo quando o custo parece alto demais para suportar. Se você gostou dessa história, que tal deixar um valeu demais para apoiar o canal? Inscreva-se para mais histórias poderosas como esta e clique no vídeo na tela para assistir ao próximo, com uma reviravolta tão poderosa que você nunca mais vai esquecer.